Um tiro no pescoço em pleno campo de batalha por pouco não tira a vida de um dos maiores autores do século XX. Se aquela bala tivesse sido fatal, não teríamos A Revolução dos Bichos, nem 1984, as duas obras-primas do escritor inglês George Orwell. Dá para imaginar? Olá, saudações literárias! Tudo bem? George Orwell foi um cronista de seu tempo. Ele chegou a afirmar que preferia escrever romances naturalistas com finais felizes, mas o mundo, com seus inúmeros problemas sociais, não permitiu. Por isso, ele fez da sua obra um alerta em favor de causas humanitárias e em permanente embate com a política que oprimia o povo. Mas que causas eram essas? E de que período histórico estamos falando? Estamos nos referindo ao mundo nas décadas de 1930 e 1940, um período histórico marcado por políticas incendiárias em diversos países. Um ambiente cada vez mais hostil, marcado por eventos como a Guerra Civil Espanhola, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética e depois a Segunda Guerra Mundial. Foi no começo de sua carreira literária que Eric Arthur Blair passou a assinar sob o pseudônimo que lhe deu fama e que ele usou até o fim da vida. O nome George Orwell não foi uma escolha aleatória, e sim o resultado de uma brincadeira entre um nome de peso e um nome comum. George era o nome do rei da Inglaterra naquela época, um nome de peso, Rei George. Já Orwell era o nome de um rio que se localizava em território inglês, algo comum. E foi dessa mistura improvável que nasceu George Orwell. E ele repetiu esse mesmo jogo de palavras em sua obra. Por exemplo, o seu último livro, 1984, foi escrito em 1948. Então ele precisou apenas inverter os dois últimos números do ano para criar o título da sua aclamada obra-prima distópica, 1984. Mas me conta, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vem fazer parte da sala de leitura da Boa Books, inscreva-se, ative as notificações e seja o primeiro a saber quando tem vídeo novo. Orwell nasceu na Índia colonial sob dominação inglesa. Seu pai era funcionário do governo britânico e trabalhava no Departamento de Controle do Ópio. Ainda criança, Blair mudou-se para a Inglaterra e frequentou a aristocrática e tradicional Academia de Eton, uma escola lendária e cara que formou mais de 20 primeiros ministros britânicos. Diga-se de passagem, Orwell só conseguiu estudar lá porque ele tinha uma bolsa de estudos. Precocemente, o garoto descobriu a sua vocação literária e dava mostras claras da sua decepção com a sociedade da qual fazia parte. Precocemente, ele revelou uma rebeldia intelectual. George Orwell viveu intensamente os seus 46 anos, sempre buscando experiências extremas, fora do seu lugar comum. Ele trabalhou em um sem fim de lugares, fazendo as coisas mais diferentes que você possa imaginar. E em todas essas experiências, ele tentava entender melhor a sociedade que o cercava. Aos 19 anos, Orwell ingressou na Polícia Imperial, servindo na Birmânia, atual Mianmar. Vendo de perto a política opressora que a Inglaterra adotava em suas colônias, Orwell ficou revoltado e renunciou ao cargo em 1927. E foi aí que ele decidiu ser escritor. Servi na Polícia das Índias durante 5 anos, ao longo dos quais passei a odiar o imperialismo que eu próprio servia, com uma força que ainda hoje não sei explicar. Essa temporada na Birmânia rendeu o seu primeiro romance, Dias na Birmânia, de 1934. Orwell trabalhou ainda como professor, como vendedor de livros num sebo e como jornalista, atividade que ele exerceu ao longo de toda a vida. Ele viveu ainda com mendigos e moradores de rua nas cidades de Londres e Paris. Passou fome, passou frio e viu a pobreza de frente. E dessa experiência nasceu o livro Na Pior em Paris e Londres, de 1933. E tem mais, ele passou uma temporada entre trabalhadores de minas de carvão no norte da Inglaterra
para observar a precariedade e as condições de pobreza que cercavam aquela atividade. A experiência resultou na reportagem Caminho para Wigan Pier, publicada em 1936 e que depois virou livro. Eu não posso me esquecer de te contar que Orwell e sua esposa lutaram na Guerra Civil Espanhola em 1936. Sim, George Orwell, um recém-casado, pegou em armas, foi para o fronte de batalha e acabou levando um tiro de um fascista que quase lhe custou a vida. Ele narra tudo o que viveu ali em Homenagem à Catalunha, livro que foi publicado em 1938. Como você pode ver, a circulação de Orwell por esses espaços vai servir de base para sua própria obra. E olha, ele escreveu muita coisa, romances, ensaios, artigos jornalísticos, tudo praticamente fundamentado em suas próprias experiências de vida e em defesa da liberdade e da igualdade social. À medida que a qualidade dos seus textos melhorava e o seu talento como escritor aflorava, mais ferrenha se tornava a sua crítica contra governos totalitários e em favor das classes menos favorecidas. Mas não pense que o estilo de George Orwell é apaixonado, afetado, romântico. Não, seu texto é objetivo, cristalino e sem firulas. E ele se preocupava muito com a estética literária, porque o seu objetivo era transformar a crítica política em arte. Ele não queria fazer meramente um panfleto, ele queria fazer literatura. Orwell, que se definia como um socialista democrático, se consagrou com a publicação de seus 2 últimos romances e que se tornaram 2 grandes clássicos do século XX, A Revolução dos Bichos e 1984. Esse reconhecimento, porém, só aconteceu em escala mundial após a sua morte. E eu lembro você que tem resenha da Revolução dos Bichos aqui na nossa sala de leitura. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tanto A Revolução dos Bichos como 1984 denunciam os descaminhos da Revolução Soviética. Orwell não escondia que nutria verdadeiro ódio pelo stalinismo e seus métodos antidemocráticos. Em 1945, ele ficou viúvo e, a duras penas, publicou A Revolução dos Bichos, o seu conto de fadas rural, como ele mesmo definiu. Nesta fábula, os animais de uma fazenda expulsam o proprietário e instauram uma sociedade que deveria ser, acima de tudo, igualitária. Porém, os animais mais inteligentes dessa granja, os porcos, aos poucos vão acabando com toda essa ideia e impõem um governo ditatorial. Foi uma crítica descarada à política que Stalin fazia na União Soviética. Orwell chamou claramente os líderes soviéticos de porcos e isso não pegou nada bem. De qualquer forma, a Revolução dos Bichos deu uma virada na carreira dele, trazendo fama mundial ao escritor. Seu romance mais ácido é de fato 1984, que foi finalizado meses antes da morte de Orwell, que aconteceu em 1950. Esse livro está entre as distopias mais famosas do mundo. Nesse livro, Orwell criou uma sociedade distópica, ou seja, um ambiente massacrante, violento e inóspito. Uma sociedade alimentada por uma ditadura, onde há espiões por toda parte, desaparecimentos e execuções. Mesmo que esses 2 livros tenham sido escritos claramente para criticar o governo de Stalin, Orwell, no fundo, sabia que estava criando algo capaz de vencer o tempo. Afinal, a corrupção pelo poder não era uma exclusividade daquele tempo e não deixaria de existir tão cedo. E, de fato, ainda hoje, a gente está longe de conhecer um mundo livre da corrupção, da opressão e das injustiças sociais. E é por isso que as obras de George Orwell parecem renascer constantemente. Elas são frescas e ainda muito críticas, nos convidando à reflexão e ao não conformismo. Orwell não passa a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, ele mostra que cada um de nós tem responsabilidade na engrenagem social. E mudar é uma questão de escolha, de luta, de participação. Se não fosse a sua saúde frágil e a sua morte precoce, certamente a gente teria desfrutado ainda mais
do talento desse escritor nato. Ele morreu em janeiro de 1950 em decorrência da tuberculose, doença que o acompanhou por mais de uma década. Olha, eu tenho certeza que agora que você conhece melhor a trajetória de vida de George Orwell, você vai ler os livros dele com um olhar mais crítico. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!